seja adorado no meio do teu povo. E por bondade, Espírito Santo, nos revela a porção da tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Se você concorda, diga bem. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Você pode se assentar. Eu tenho algo da parte de Deus para compartilhar com você. Irmãos e amigos, a palavra de Deus nos fala de uma maneira muito clara que nós vivemos em um mundo de aflições. Sim ou não? Sim ou não? As situações adversas que presenciamos ou vivenciamos são as mais variadas possíveis e também, de certa forma, são constantes. Analise comigo: crises mundiais, corrupção. Temos visto os costumes das pessoas se tornarem cada vez mais permissivos. Há uma franca e deliberada inversão de valores em nossos dias. Hoje é muito comum vermos o ser humano sendo tratado como se fosse uma coisa. A inquietação, a insegurança alcança praticamente todos, e por vários motivos: desemprego, pobreza, tragédias, fome, violência, doenças, enfim. Diante de um contexto tão desafiador, diante de uma realidade tão complicada, o que fazer? Como viver? Para onde olhar? Aonde encontrar refúgio? O que é que você tem passado? Eu sei as lutas que eu tenho travado e as tenho apresentado diante de Deus. Mas várias são as demandas, vários são os desafios que todos nós enfrentamos praticamente todo santo dia. Vemos, presenciamos o modo, a forma de viver daqueles que não temem ao Senhor. Aqueles que, muito embora admitam a existência de Deus, mas no entanto não demonstram nenhum interesse de se comprometer com a verdade do Senhor, que é a sua palavra, e não demonstram também nenhum interesse de caminhar com o único Deus vivo e verdadeiro. Mas Deus se manifesta a todos os homens. Estes, porém, se tornam cegos e surdos, e muitos estão a decidir a viver de acordo com seus próprios instintos, egoístas, comprometidos apenas em realizar os seus prazeres e os seus desejos, afastando-se dessa forma da presença de Deus. O comum hoje em dia para tais pessoas, escute, é sufocar a verdade com a injustiça. Quando qualquer pessoa abandona a verdade de Deus, que é a sua palavra, quando qualquer um decide viver pelo seu próprio modo, na vida de quem assim procede ocorre uma distorção, e a verdade de Deus é tida por esses como uma mentira. Preste atenção, escute. Romanos capítulo 1, versos 20 e 22 diz assim, apenas me escute. Paulo disse assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Escute. De forma que tais homens são indesculpáveis diante de Deus. Indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Diga assim, conhecimento. Fala mais forte, diga, conhecimento implica em responsabilidade. Concorda comigo? A palavra diz que por você e eu olharmos a criação, os poderes visíveis e invisíveis de Deus, só por causa da criação, todos os homens se tornam indesculpáveis diante de Deus. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos.
Me acompanhe no raciocínio. Paulo está afirmando que absolutamente ninguém, nem mesmo quem nunca tenha ouvido falar da Bíblia nem de Jesus Cristo, não terá desculpa para não reconhecer a Deus como Senhor da nossa vida. Por quê? Pela criação. Por tudo que Ele criou, pelo poder da sua palavra. O universo visível e invisível, o universo criado, é uma testemunha constante para mim e para você, que há um Deus vivo e verdadeiro. Todos precisam reconhecê-lo e servi-lo. E apesar de toda a revelação de Deus a nós, o alicerce da vida de muita gente hoje é a inversão de valores. Precisamos analisar à luz da Bíblia o tempo em que nós vivemos. O que é que as pessoas fazem hoje? Elas absolutizam as coisas, as pessoas, o pensamento mundano e carnal, colocando-os equivocadamente no lugar de Deus em suas vidas. Todos nós, indistintamente, somos bem dispostos para fazer uso e desfrutar de todas as dádivas que o Senhor nos concedeu. Mas nem todos temos a mesma disposição para louvar e adorar esse Deus. Lhe provo. Você já agradeceu hoje pelo fôlego que você respira? Responda não. Quando você botou os seus pezinhos para fora da cama, será que a sua primeira palavra foi: Deus, obrigado pelo ar que eu respiro? Porque tem muitos que não estão respirando. A gente acha que é rotina, que acontece porque tem que acontecer. Somos ávidos, rápidos, habilidosos para desfrutar das bênçãos, mas às vezes lentos e tardios para dizer assim: obrigado, e reconhecer que tudo vem dele. Não temos a mesma rapidez para agradecer, buscar, servir, como temos para desfrutar de tudo o que o Senhor tem nos dado. E é por causa desse estilo de vida que tanto as relações pessoais como as relações sociais estão pervertidas. A nossa nação carece da nossa oração. Quando Deus manda o povo para a Babilônia, lá em Jeremias capítulo 29, uma das orientações de Deus para o povo que estava indo como disciplina, iriam passar 70 anos em Babilônia. Deus orientou o povo dizendo assim: orem pela paz da cidade onde vocês vão morar, porque na paz da cidade vocês também terão paz. Essa igreja tem orado pela cidade de Maceió. Essa igreja tem clamado pelo estado de Alagoas. Nós temos requerido esse estado e essa cidade para o Senhor. Por quê? Porque Deus assim nos ensina na sua palavra. Posso ouvir um amém? Diante de uma triste realidade como essa, que explanei a você nessa introdução, não poderia ser diferente. Uma sociedade formada por pessoas que vivem de tal modo, a inversão é total. A injustiça se transforma em bem, a mentira ocupa o lugar da verdade, o erro é louvado como virtude. E eu e você precisamos orar. É só ler a Bíblia atentamente. Toda nação que institucionaliza o pecado, o próximo passo é juízo de Deus, porque com ele não se brinca, de Deus não se zomba. O que os homens semearem, ele é justo para retribuir segundo a sua semeadura. Esse é o contexto no qual eu e você estamos inseridos. Em se tratando desse tempo que estamos vivendo, o que é que a gente constata facilmente? O senso de moralidade não existe. O padrão da boa conduta também não. Está tudo pervertido. Temor a Deus, muitos nem sabem o que é isso. O correto passou a ser errado. O errado passou a ser o correto para muita gente. Mas é maravilhoso dentro de um contexto tão complicado como esse. É maravilhoso ao mesmo tempo,
poder ver e comprovar a atualidade da palavra de Deus. E como ela se aplica de maneira perfeita à nossa vida hoje, como ela é contextualizada, como ela fala conosco de uma forma direta. Quando lemos o livro do profeta Amós, que recomendo a você que leia, um livro de apenas 9 capítulos, comprovamos como em muitos aspectos há total semelhança com os nossos dias. Pois havia em seu tempo, e o profeta denuncia, pode ler depois o livro do profeta Amós, ele vai denunciar a corrupção, o descaso com o ser humano, a deteriorização da moralidade e da justiça e muitas outras dificuldades. E diante de todo o caos vivido, o Senhor traz uma única mensagem. O contexto de vida de Amós fala muito com os nossos dias. E diante dessa conjuntura tão problemática, a orientação que o Senhor deu através do profeta se aplica perfeitamente à minha e à sua vida hoje. O que fazer diante de um caos desse? Cuide dos seus filhos. A sexualidade é aprendida. O menino tem que ser homem. A menina tem que ser mulher, feminina. O que a sociedade está fazendo? Está incitando para que os homens sejam femininos. E as mulheres e as meninas sejam o quê? Inversão. Inversão. Abra sua Bíblia aí em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Pastor, onde é que fica o livro? Na Bíblia. Mas eu não sei, estou brincando. Vá no índice. Não tem problema nenhum. Profeta menor. Oséias, Joel, Amós. Lê a Bíblia, crente. Quem achou, dá um glória aí. Versos de 4 a 6. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e vocês terão vida. Agora escuta, continua lendo o texto. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Bérseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, Betel será reduzida a nada. Busquem ao Senhor e vocês terão vida. Do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ali ninguém para apagá-lo. Lembra quando os anjos visitaram Abraão? Lembra? Quando os anjos estavam indo para destruir, e ele várias vezes pergunta: se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se houver um remanescente que busca a presença de Deus, o Senhor preserva. E o que é que eu e você temos que fazer? O que é que Deus... Depois leia rapidinho, 9 capítulos no livro de Amós. Você vai ver o que o Senhor manda num contexto extremamente difícil. Diante de todas as demandas e dificuldades que a vida traz consigo, diante de toda a problemática da vida, o conselho, a orientação do Senhor para o povo é o quê? Coisa simples, né? Fazer a pergunta para você que eu fiz para o meu filho hoje. Quando eu falei com ele, está de férias, né? Aí ficou em casa. Aí eu procurei saber como é que estava. Aí do nada eu veio com essa pergunta: já leu a Bíblia hoje? Aí ele fica em silêncio. Pare tudo que você estiver fazendo e vá ler a sua Bíblia. Eu digo a ele, Paulo disse a Timóteo: ela te tornará sábio para a salvação. Vai chegar o tempo que ele não me terá mais, mas a palavra gravada no coração dele vai ser direção para ele. Sabe o que Deus está dizendo?
Vocês precisam me buscar. Responde não, irmão. Responde não. Responde não. Tu leu tua Bíblia hoje? Teve algum momento com Deus hoje? Pediu direção a Ele antes de sair de casa? Tem buscado a Deus? Lê o texto depois, lê o livro depois. É Deus que fala à nação. O caos está instaurado. Ele diz assim: só tem uma saída. É o tema dessa mensagem. Só existe uma saída. E ela parece muito simples. É buscar a Deus. É clamar a Deus. É ouvir a voz do Senhor. Posso ouvir um amém? Se você quiser uma vida abençoada, apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a problemática dos nossos dias, se você quiser a paz que excede todo entendimento, irmão, quantos adoeceram? Irmão, eu conheço gente está aqui, que já tomou as 2 vacinas, mas não vem para a igreja. Respeito, amém, na bênção. Só vem se você se sentir bem, tranquilo. Deus tem cuidado de tudo. E por favor, quando eu falo isso, não estou falando por causa de números, essas coisas, não, de jeito nenhum. É o cuidado de você não deixar de congregar. Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de muitos, muito mais porque vai se aproximando aquele dia. É preciso buscar a Deus. Eu vou insistir. Eu sonho e tenho declarado. Isso tem começado no púlpito. Os cultos mais frequentados nesse lugar eu declaro em nome de Jesus. Não vai ser quando um preletor de fora vier pregar. Vai ser culto de oração. Porque aqui eu vou bater nessa tecla e você vai entender que eu e você precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Considere o texto de Amós, que esse é o conselho que o próprio Deus deu ao povo através do profeta. Essa é a palavra que o Senhor traz nessa noite para mim e para a sua vida. Eu tenho algo a lhe dizer da parte de Deus. Comece a buscar realmente, não é religiosamente. Invista na sua vida de oração, de intimidade com Deus. Não estou falando de orar antes de comer. Não estou falando de orar já dormindo na cama, não. Eu estou falando de vida de oração. Para ter condições de ouvir os segredos de Deus. Para entender a direção de Deus. Para conhecer a vontade de Deus. Comece a buscar. Comece realmente a procurar como quem busca um tesouro escondido. Não clame aleatoriamente, invoque ao Senhor, chame a atenção dele, ande com ele na sua vida. E ao me ouvir você pode estar dizendo: mas eu já faço isso. Se já faz, o faça ainda mais. E se você está aqui e ainda não anda com Deus, se entregue a ele hoje. Se você está em casa e ainda não fez isso, se entregue ao Senhor hoje. Posso ouvir um amém? Quem mandou o povo buscar diante de uma conjuntura altamente complicada? Quem mandou o povo buscar? O próprio Deus? Foi Ele mesmo, amém? Amém? Agora eu quero mostrar para você uma coisa. Olha o que Jesus nos ensina sobre isso. O livro de Amós foi só a introdução. Eu quero focar com você na vida de Cristo, porque Ele é o Deus encarnado, que se fez homem, amém? Poderíamos pensar que Ele não precisava buscar o Pai, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Abra aí, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, Evangelho de Marcos, capítulo 1. Leia comigo os versos de 35 a 39. Marcos capítulo 1. Versos de 35 a 39. Você achou? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo.
E ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outros lugares, para outros povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Pode dizer amém pela palavra de Deus? Eu quero chamar a sua atenção para o que acabamos de ler nesse texto. Primeiro, vemos que Jesus tinha o devido cuidado com a sua vida de oração. Ele estava orando pela madrugada. Ele cuida disso. Passei pelos evangelhos e você vai ver isso. Por quê? Abra o seu coração. Jesus sabia que não podia viver sem buscar o Pai. Jesus sabia que ia estar se doando o tempo todo para as pessoas. E para ser uma bênção, eu preciso, antes de tudo, receber essa bênção do Eterno. Incrível como muitos se arriscam a viver sem essa consciência, sem considerar que necessitam de relação com o Senhor para viver. Escute, Jesus sabia que ia gastar sua vida no serviço aos outros, e ele entende que devia sempre chamar em sua ajuda todos os esforços espirituais de que pudessem dispor. Por isso, Jesus não vacilava quanto à oração. Jesus não vacilava quanto à questão de buscar ao Pai. Isso quer dizer, irmãos, que Jesus sabia que não podia viver sem oração e sem busca a Deus. Será que você tem vivido sem oração? Honestamente, diante de mim não. Você aí coloca a sua vida diante de Deus e eu aqui. Que tipo de relação tu tem com Deus? Como é que você o busca? Você o ouve como? Que prazer, seja honesto, se coloca diante de Deus. Você tem de parar e ficar assim 30 minutos lendo a Bíblia. Mas é saboreando ela. É lendo e se aprofundando, e querendo pesquisar e anotando, se alimentando dela. Jesus sabia que não podia viver sem isso. Jesus sabia também que se fosse sair ao encontro dos homens, precisava antes encontrar-se com Deus. E isso tinha que ser antes de tudo. E se a oração e a busca ao Pai era necessária para Jesus, o que dizer para mim e para você? Se Jesus tem essa consciência, compare com a sua, e eu comparo com a minha. Foi o que eu fiquei refletindo esses dias. Nesse dia, eu tenho uma conclusão: tenho orado pouco. E se você busca pouco, você esfria. A carne prevalece. Você precisa, eu preciso, todos nós precisamos buscar ao Senhor. Se a oração e a busca ao Pai era necessária para Cristo, o que dizer para mim e para você? Mas até em sua hora de paz e comunhão com Deus, vieram buscá-lo. O texto que a gente leu. Não havia maneira de que Jesus pudesse lhes fechar a porta. Diz o texto que Simão e mais alguns discípulos o procuravam diligentemente, é o que diz o texto. Ou seja, estavam procurando Jesus a todo custo. Por quê? Quando o encontram, diz assim: todos estão te procurando. Outras versões dizem assim: todos te buscam. Considere o contexto. Os discípulos disseram isso a Jesus porque, sem dúvida, estavam maravilhados pelo fato, sabe de quê? De que as multidões queriam ver Jesus. Jesus se maravilha quanto a isso? Preste atenção no texto que você leu. Todos te buscam. Jesus foi para onde? Ao encontro da multidão? Não. Ele disse assim: vamos para outras regiões. A multidão impressiona os homens, a Deus nunca.
Para buscar a Deus tem uma questão. A parte mais importante da nossa vida com Deus, para mim, é aquela que você não vê. Na minha vida com Deus, o mais importante é o que a igreja não vê, sou eu e ele. O mais importante na sua vida com Deus é aquela que ninguém vê, é você e ele. Por isso busque. Busque. É preciso que haja culto na sua vida, um culto que nunca acaba. Quer ver quando não há culto na vida? É quando a pessoa chega na igreja assim: o culto hoje foi ruim. Quem já viu culto ruim? E outra coisa, o culto é para você? O culto é para quem? É para quem? O problema é que não há culto na sua vida. Porque se houver culto na sua vida, há sentido em qualquer culto que você esteja celebrando a Deus. Porque a questão não é aqui, a questão é antes daqui. A questão não é aqui, a questão é o bizu que Jesus deu. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Aí vamos ampliar? Entra no teu carro, indo para casa depois daqui. Bota aquele louvor que o céu desce dentro do carro. Entra no banheiro, quando tu vai tomar banho, fecha a porta, bota aquele louvor. Em todos os momentos, busque a Deus. Como é que a gente vive num contexto calamitoso como esse e não perde a paz, não perde o equilíbrio? Buscar a Deus, irmão. Não é religião, não. É buscar a Deus. Os discípulos chegam empolgados, as multidões querem te ver, todo mundo te procura. E Jesus frustra as multidões, irmão. Ele não vai de encontro a elas. Pode ler o texto. Ele vai para outras regiões. Jesus sabia que as multidões desejavam vê-lo. Agora ele é onisciente, ele é Deus. Ele sabe como você busca. Sabe o que Jesus sabia? Que as multidões o procuravam não para ouvir a sua palavra, não era para conhecer e praticar o seu ensino, mas era simplesmente para ver cura e poder comer um pouquinho dos pães que ele multiplicava. Ele sabe por que você o busca. Ele sabe como você o busca. Diante dele, nem eu nem você esconde nada. Nada. As multidões desejavam vê-lo, não para ouvir, conhecer e praticar o seu ensino, mas simplesmente para experimentar experiências, simplesmente para se impressionar com as curas, simplesmente para vê-los realizar milagres e simplesmente para comer os pães que ele multiplicava. Jesus sabia disso. Os discípulos não. Mas Jesus sabia. Ele conhece a sua essência. Ele sabe como é que está a sua vida diante dele. Ele sabe se você está no automático aqui, quando tem culto. Você já decorou até o contexto do culto. Agora senta, agora levanta, agora é um louvor, agora é outro. Ele sabe se está no automático. Ele sabe como você se encontra diante dele. E sem a menor dúvida, Pedro fica surpreso de Jesus não ir ao encontro das multidões. E mais, ao invés de encontrar as multidões, leia o texto aí, ele foi para outras cidades, verso 38. Jesus lhe disse: não, vamos para outros lugares. Eu não vou me encontrar com a multidão, não. De jeito nenhum. Eu quero lhe dizer que os discípulos não perceberam a superficialidade das multidões. Posso dar um conselho em amor nessa noite? Posso? Não seja multidão. Não seja uma multidão que se reúne na IBK, não. Em nome de Jesus, não seja multidão. A multidão é superficial. Sabe o que Deus quer fazer com você? Quer te tornar um discípulo dele. Ele quer te tornar uma discípula dele. Eu quero lhes dizer que os discípulos não perceberam a superficialidade das multidões.
Eles também não perceberam a sua incredulidade. Eles não conseguiram ver o que Jesus viu. O que os movia, mera curiosidade. Não havia interesse algum na palavra. Eram apenas curiosos. Seguiam apenas para ver o que iria acontecer. Os discípulos não atentaram para isso. Mas Jesus conhece todas as coisas. Conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece? Cartas e igrejas do Apocalipse. Ele conhece tudo. Quem deixou o primeiro amor, quem tolera as obras de Jezabel, Ele conhece todas as coisas. E eu e você, como servos dele, se quisermos buscar a Deus, tem que haver uma coisa na minha e na sua vida: autenticidade. Com as nossas virtudes e com os nossos defeitos. Seja autêntico. Seja honesto. Seja verdadeiro. Errou, confessa, abandona e alcança a misericórdia. Mas Deus nos chama para uma vida de autenticidade. Qual foi a afirmação feita por Pedro e os outros discípulos? Todos te buscam. Será? Buscam como? Palavras de Jesus. João capítulo 6, verso 37. Ele diz assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E aquele que vem a mim, eu sei quem vem e como vem, jamais eu lançarei fora. Jamais. Qual é o ensinamento da parábola do semeador? Jesus fala de 4 tipos de corações. É isso ou não é? É isso ou não é? Como cada um recebe a palavra. É isso ou não é? O que é que Jesus está dizendo? Eu conheço as multidões. Eu conheço o coração de cada um. Eu sei quem é superficial. Eu sei quem cede às pressões do mundo. E eu sei aquele que me busca, que tem um coração que é uma terra fértil. E quando a semente é semeada, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Que pela tua busca a Deus você seja frutífero. Eu não estou falando de coisas. Eu não estou falando de dinheiro. Eu não estou falando de bens. Eu estou falando de buscar a Deus. Que você seja frutífero na sua vida com Deus. Que você tenha experiências profundas com Deus. Que você conheça Ele. Não de ouvir um pastor pregar para você nesse lugar, mas que você conheça Ele, de ver de domingo a domingo Ele responder as tuas orações, Ele te dá livramento, e você ter experiências com Deus. A multidão impressiona os homens. Deus tem tratado comigo porque eu sei que vai vir multidão, irmão. Tu sabe também? Sabe também? Vai vir multidões. Só questão de tempo. Mas a gente vai ver como o dono da igreja nos ensina a ver. Como as multidões não impressionam a Ele não irão nos impressionar. De maneira nenhuma. A afirmação de Pedro para Jesus é: todos te buscam. E Jesus releva. Deixa eles aí. Vamos para outro lugar. E aí? Se aparecer aí 30 mil seguidores. Ô glória. Jesus não está nem aí, irmão. Ele precisou de quantos seguidores? 12. Que transformou em discípulos. E essa mensagem chegou até mim e até você. Você tem buscado a Deus? Será que o desejo de todos nós que estamos aqui nessa noite, sejamos sinceros, deixemos o Espírito nos questionar, será que o desejo de todos nós que estamos aqui nessa noite é realmente buscar a Deus? E se o que você pedir Ele disser não? Eu entendo igreja não como um local de resolução de problemas. Não. Em primeiro lugar, a igreja é uma casa de oração.
Em segundo lugar, a igreja é uma casa da palavra. Em terceiro lugar, a igreja é uma casa de salvação. A IBK vai funcionar sempre assim. Aqui não tem negociata. Púlpito não é balcão de negócio. De jeito nenhum. Púlpito é lugar da exposição pura e simples do Evangelho, que pode muitas vezes chatear quem está sentado. Mas aí você fala com o dono da igreja, você fala com o criador da palavra, porque aqui a gente só obedece. Diga amém se puder, irmão. Eu não devo e não posso falar nada de ninguém sobre esse particular. Eu estou refletindo junto com você. Eu não sou melhor do que você. Por quê? Porque eu não conheço o seu coração. Mas eu preciso explanar a palavra, porque as reais intenções e motivações do coração, quem é que conhece? Deus sabe. Ele sabe se você está só representando, só aparentando. Ele sabe se você realmente o busca. Ele sabe que tipo de compromisso você tem com Ele. Eu não sei, o irmão não sabe, talvez a esposa não sabe, mas Deus sabe. Porque não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas, todas as coisas estão descobertas diante dos olhos daquele a quem nós iremos prestar contas. Hebreus 4:13. Quando a busca é sincera, a autenticidade. Eu sou o mesmo na igreja, eu sou o mesmo em casa, eu sou o mesmo na presença da minha esposa, eu sou o mesmo na ausência dela, porque a presença determinante não é a minha esposa, não são os irmãos, não é ninguém, é quem? É Deus. Por isso José, sozinho no Egito, aliciado pelaquela mulher, pôde dizer: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. José via assim: Deus está aqui comigo. Deus está aqui comigo. Para onde eu for, Ele está me vendo. O que eu fizer, Ele sabe. É essa presença que tem que nos impedir de pecar. Sim ou não? Sim ou não? A presença dele, se eu busco, vai me constranger. Sim ou não? Vai ou não vai, irmãos? E se não constrange? É porque tu não está buscando, crente. A carne tem seus impulsos, e o que for mais alimentado vai determinar a sua ação. Porque podemos semear na carne, ou podemos semear no Gálatas capítulo 6. Quem semeia na carne, da carne vai colher o quê? Destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida. Então, deixa eu te dizer, não estou com o dedo em rista aqui apontando para você, amém? Não sou onisciente. O único que é onisciente é quem? Agora, Ele sim conhece a sua realidade, e Ele conhece a minha realidade, amém? Você quer buscar a Deus? Você quer buscar a Deus? Guarde isso para você. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê sem erros quais são as intenções e os desejos do nosso coração. Quando Deus olha para mim e para você, Ele sabe o que realmente está por trás das nossas palavras e atitudes. Ele conhece tudo e a todos. Ele sabe o que é verdadeiro e o que é falso. Se eu estou na presença dEle, eu preciso estar consciente que Deus sempre avalia com perfeição a intenção de cada ato nosso, a intenção de cada pensamento, a realidade de cada palavra. Eu volto para aquela experiência que eu já falei várias vezes. Numa reunião de condomínio, o animal manifesta quando ele quer atacar, mas o ser humano é perigoso, porque ele pode estar sorrindo para você e querendo lhe detonar. É ou não é? Bate nas costas assim, como diz assim: morre miséria. E está sorrindo, meu amigo. É assim ou não é? Busca a Deus, irmão. Ele dá discernimento.
Ele permite que você saiba o que está por trás das palavras e das atitudes e das ações das pessoas. Sabe por quê? Porque você o busca. E quem o busca, recebe dele os segredos dele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Agora vamos elevar essa busca? A gente não pode ser menino pidão, irmão. Me dá, me dá, me dá. Fica em silêncio, em solitude. Fala comigo. Eu quero simplesmente estar na tua presença. Sai assim de manhã. Fala comigo, Senhor. Eu não sei o que esse dia me reserva, mas vai à minha frente. Tu é Deus que fala. Me dá livramento, guarda os meus. Fala com Ele para você ter experiências com o Senhor. Tudo fica claro tudo fica claro e patente diante dos olhos do Senhor. Absolutamente tudo. Depois você lê João capítulo 6, versos de 22 a 71. João 6, de 22 a 71. E você vai ver como Jesus é conhecedor profundo do coração humano, tanto em sua época como hoje também. Nesse contexto aí, ele sabe porque as pessoas lhe seguiam. Naquela época, por causa dos milagres, nesse contexto aí de João 6, porque dava comida ao povo, fazendo milagres. Aí o povo vinha sob pretexto de buscá-lo. Porque temos buscado ao Senhor, igreja? Pedro disse: todos te buscam. E o Senhor fez pouco caso disso. Olha só o que eram as multidões no tempo de Jesus. Marcos capítulo 2, verso 1. Apenas escute. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Eram tantos. O que é que Jesus queria saber diante das pessoas? Anunciar a palavra de Deus. Marcos capítulo 2, verso 13. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro. O que é que Jesus fazia? E ele os ensinava. A multidão está onde Jesus está, mas isso não lhe impressiona. Marcos capítulo 3, versos 7 e 8. Retirou-se Jesus com seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galiléia uma grande multidão, também da Judéia, também de Jerusalém, também da Idumeia, da além do Jordão, aos arredores de Tiro e Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, vieram ter com eles. Mas muita gente veio a Jesus, multidões e mais multidões. Todos estavam motivados, todos vieram, mas ele sabia por quê. É tanto que em João capítulo 6, a palavra vai dizer assim, que alguns deixaram de lhe seguir, porque ele tocou na ferida. Eu sei porque vocês estão aqui. Aí é quando passa a régua. Quem é discípulo permanece. Se é movido pela curiosidade apenas, vaza. Vocês só estão me seguindo porque eu dei pão para vocês. E aí Jesus engrossa o caldo, irmão. E a Bíblia vai dizer, está lá. E muitos deixaram de lhe. O que é discípulo? Jesus se volta para os discípulos e vocês. Vão vazar também? O que é que Pedro diz? Eu te conheço, Jesus. Eu sei quem o Senhor é. Tu és o Cristo. Tu não és uma ideologia de vida. Tu não és uma filosofia de vida. Tu és o único caminho que nos leva a Deus. Para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Só pode mexer comigo, pode me quebrar, a palavra pode me pegar de jeito, mas eu não tenho outro lugar nem alguém para ir. Eu vou te buscar. E você? Mesmo diante do não,
mesmo diante da possibilidade da morte, mesmo quando as coisas derem errado. O novo e vivo caminho é Cristo Jesus. E eu e você precisamos buscá-los. Jesus manda os discípulos pregarem e faz um teste. Marcos capítulo 8, verso 27 e 28. Marcos capítulo 8, verso 27 e 28. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho, ele perguntou aos seus discípulos: que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos dizem: uns acham que o Senhor é João Batista. Olha como conheciam. Outros, Jesus, dizem que o Senhor é Elias. E outros ainda dizem que o Senhor é algum dos profetas. Pelo que temos falado até aqui nessa mensagem, fica fácil saber que com essa pergunta de Jesus para seus discípulos sobre o que as multidões diziam que ele era, você concorda comigo que Jesus não está preocupado com a sua popularidade? Sim ou não? Resolvidão sobre isso. Não está preocupado com as multidões. Jesus quer saber o quê? Quem lhe busca, lhe conhece. E a multidão errou de forma grotesca. Sabe qual é a preocupação de Deus comigo e com você? É que você o busque de coração, para que você o conheça verdadeiramente, e na presença dele você possa descansar. A preocupação dele é que todos possam lhe conhecer, porque aquilo que sabemos dele, escute isso, aquilo que sabemos dele, de Cristo, aquilo que falamos sobre ele, é uma questão de vida ou morte, porque só ele pode te salvar. Só ele. Não é todos os caminhos levam a Deus, não. É só Jesus pode te levar a Deus. Não é igreja nenhuma que leva a Deus. Não é religião nenhuma que leva a Deus. A salvação tem a ver com a pessoa bendita de Cristo. E o conhecimento acerca dele é uma questão de vida e morte. Ou morte. Ele perguntou: o que é que as multidões dizem que eu sou? Eu quero encerrar essa mensagem te fazendo refletir. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Russell Shedd, certa feita, disse o seguinte: quem é Cristo? Para os religiosos de sua época, ele era um perigoso enganador. Para as multidões indiferentes, ele era um realizador de milagres, um guia religioso. Para os seus discípulos, aqueles que o seguem porque desejam lhe conhecer verdadeiramente, ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Ele é a salvação. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o sumo sacerdote que ofereceu a sua vida em sacrifício vicário. Ele é rei e soberano sobre tudo e sobre todos. Diante dessa situação calamitosa, te dou um conselho: busca a Deus. Ensine a sua descendência a não frequentar uma igreja, a não participar de algumas coisas dentro da igreja, porque já cansei de ver, nesses 16 anos que vou fazer enquanto pastor, adolescentes, quando não devidamente firmados em Deus, precisa um semestre dentro de uma faculdade para deixar transparecer toda a sua superficialidade. Quando entrei para fazer psicologia ali na UNIT, no primeiro semestre, eu, pastor Anderson e pastor Técio, nos identificamos como tal, como pastores.
até representante de turma. Tem outros crentes lá, irmão, 6 meses só. Está tomando todas, dá 1 a 51, irmão. Vida louca. Aí a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego. Vão para a Babilônia. Diz assim, estou disposto a morrer, mas não deixo de obedecer ao meu Deus. Isso é resultado de quem busca, irmão. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei na Babilônia. Por quê? Porque aprendeu a verdadeiramente buscar a Deus. É isso que eu vim te dizer nessa noite. Os tempos são difíceis. E como disse Paulo a Timóteo no capítulo 3, sobrevirão tempos sobremodo difíceis. Sabe qual é o conselho? Desespera não. Busca a Deus. Busque a Deus. Eu tenho orado e dito isso. Num tempo tão calamitoso como esse, eu vou botar 2 homens de Deus no mundo. E eu vou botar uma mulher de Deus no mundo. Vou. Essa é a minha principal missão. Penso em preparar o futuro, ter alguma estrutura, sem dúvida, todo pai pensa isso. Mas o principal é imprimir neles o conhecimento de Deus, o temor a Deus. Eles saberem que só existe um Deus vivo e verdadeiro e que é preciso obedecer a Ele. Seja o tempo que for, a sociedade não vive uma evolução, ela vive um retrocesso. Agora, para a gente encerrar, escute o Senhor falando. Jeremias 29, 12. Então vocês irão me invocar, vocês passarão a orar a mim, e eu vou ouvir vocês, porque vocês só irão me buscar e só irão me achar se for de todo se for com religiosidade, irmão, é sem sentido, é enfadonho, é chato, certo? E não demora muito tempo não. Quando se busca de todo o coração, é diferente. Pode ler Jeremias 29, verso 12, 13 e 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês irão me buscar, e vocês só irão me achar se vocês me buscarem de todo o vosso. Verso 14. Aí eu serei achado por vocês, diz o Senhor. Eu vim aqui nessa noite te dizer isso. Busque a Deus, mas não faça de qualquer forma. E eu encerro. Pedro disse: Senhor, todos te buscam. Jesus não respondeu verbalmente, mas com a sua atitude ele respondeu. Sabe o quê? Ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Porque a motivação para me buscar está equivocada. Ô irmão, temos necessidades, vivemos num tempo difícil, de muitas dificuldades, mas que a motivação no meu coração e no seu coração para vir aqui terça-noite no culto de oração, para vir aqui na quarta-feira no culto da palavra, para vir aqui na quinta de manhã, para vir aqui na sexta os adolescentes, para vir aqui no sábado e no domingo, não seja outra coisa, senão você está perdendo seu tempo. O meu e o seu coração seja o desejo sincero de buscar ao Eterno, porque a presença dele é que te basta. Você está passando pela pandemia? Tá ou não está? Tá ou não está? Tem coisa melhor do que a paz dele, irmão? Tem coisa melhor do que a paz dele, irmão? Tem coisa melhor do que uma família edificada sobre a rocha? Porque aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre. Veio a tempestade, transbordaram o rio, sopraram os ventos, mas a casa não foi abalada.
a sua vida não vai ruir em nome de Jesus. A sua casa não vai ruir. E qual é o segredo disso? É porque você é da IBK, da conversa fiada. É porque você tem que aprender a buscar a Deus. E se buscá-lo, você vai encontrá-lo. E nele, você terá tudo o que você realmente precisa. Principalmente para os momentos difíceis dessa vida. Paulo clamou: retira de mim esse espinho na carne, Senhor. Deus respondeu: a minha graça te basta, Paulo. Eu sou suficiente na sua vida. Eu vou te dar condições de você viver dia a dia essa situação. E como foi que esse homem terminou a vida? Completou a carreira. Não é isso? Combateu o bom e não perdeu a fé até o último dia da sua vida. Como foi o final dele? Decapitado. Decapitado. Mas goza da presença do eterno Deus. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim: busca a Deus, irmão. Para quem está do outro lado, diga: busque a Deus, irmão. Agora diga assim: mas faça de todo o coração. Feche teus olhos. Coloca a sua vida diante de Deus.